Se eu já sou predestinado, qual o sentido da evangelização? Essa talvez seja a pergunta mais comum feita a nós calvinistas. Ora, se a predestinação ela é uma verdade, então não precisa mais evangelizar. Eu já sou predestinado, evangelizar para quê? Bom, mas vamos lá. Será que a doutrina da predestinação anula a missão do cristão? Ou será que isso, na verdade, é um espantalho criado para atacarem o que o calvinismo não defende? Mas, antes de tratarmos esse assunto, eu quero pedir, como eu sempre peço, gentilmente, que você que não é inscrito no canal, se inscreva agora neste momento. Ative o sininho para você ser notificado, ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Curta, comente e compartilhe, porque do mesmo jeito que esse vídeo irá abençoar a sua vida, também irá abençoar a vida de outras pessoas. Então, bora pro vídeo. Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que, na verdade, a doutrina da predestinação, ela não anula a missão. Ela não propaga que a evangelização é desnecessária. Muito pelo contrário, a doutrina da predestinação traz sentido, total validação e total incentivo para se evangelizar. Afinal de contas, nós como igreja, como corpo de Cristo, temos essa missão. É o ID, que é bíblico e é a marca do cristão genuíno. Olhe o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 10, versículo 14 ao 15. Diz assim o texto: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Outro texto que eu também quero deixar é o texto que se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 48. Diz assim o texto: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esses textos nos mostram duas verdades. A primeira verdade é que Deus, ele predestina aqueles que terão a vida eterna. A segunda verdade é que Deus, ele usa os meios, ele tem os seus meios, e um desses meios é a pregação. Na verdade, é o principal meio que faz a fé ser gerada no coração daqueles a quem Deus elegeu. Olha o que o apóstolo Paulo também ensina em Romanos, capítulo 10, versículo 17. O texto diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós, calvinistas, cremos que a pregação é um mecanismo, o principal mecanismo de Deus para gerar a fé no coração do eleito. Então não tem lógica falar que a doutrina da predestinação, que nós calvinistas incentivamos não pregar, não evangelizar, não propagar a palavra de Deus. Isso na verdade é um espantalho criado para deturpar o que o calvinismo ensina. Porque nós acreditamos que a pregação é um mecanismo de Deus para gerar fé no coração do eleito. Então, se nós acreditamos nisso, é óbvio que todo ser humano é um eleito em potencial, porque nós não somos oniscientes. Só Deus é onisciente e só Deus sabe quem são os eleitos. Para nós calvinistas, todo ser humano é um eleito em potencial. Portanto, nós temos que pregar a palavra de Deus para todos, sem exceção e sem acepção de pessoas. O grande erro está em achar que só porque nós falamos que Deus tem os seus escolhidos, não se faz necessário pregar o evangelho. Isso, na verdade, não é calvinismo, é fatalismo. E muitas pessoas acusam os calvinistas de serem fatalistas. Só que isso é um espantalho criado, isso é uma mentira. Na verdade, ao longo da história, a doutrina reformada, a fé reformada, sempre rejeitou qualquer tipo de exagero, qualquer tipo de ensinamento fatalista. Nós não concordamos com isso. Deus não apenas decretou o fim, isto é, a salvação, como também decretou os meios por qual a fé é gerada, a salvação
é instituída na vida dos seus eleitos? E um dos meios é a evangelização. O próprio Cristo, que proclamava e conhecia a soberania do Deus Pai, ele deu a ordem para que se pregasse o Evangelho. Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quando nós pregamos, Deus opera através da palavra, e os seus escolhidos e os seus eleitos serão atraídos pela palavra que é ministrada através do poder do Espírito Santo. Espírito Santo esse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele convence. O Espírito Santo não se frustra. O Espírito Santo não vai para convencer alguém e sai frustrado porque não conseguiu convencer. Essa ideia não tem lógica nenhuma. O Espírito Santo, sendo Deus, não pode se frustrar. Quero aqui também trazer exemplos históricos. Por exemplo, a maioria das pessoas que falam mal dos calvinistas tem uma Bíblia que a tradução é de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era calvinista e ele traduziu a Bíblia para o português. Então a Bíblia que você carrega aí debaixo dos braços, você que fala que os calvinistas são endemoniados, são hereges, são filhos das trevas e etc., a Bíblia que você está aí debaixo dos seus braços, onde a tradução foi feita por João Ferreira de Almeida, ela foi feita por um calvinista, tá? João Ferreira de Almeida era calvinista. Será que ele não evangelizou traduzindo a palavra de Deus para o idioma português? Vamos pensar um pouquinho? Outro exemplo histórico é o próprio João Calvino, que enviou missionários à América do Sul no século XVI. Inclusive, os primeiros missionários que vieram aqui no Brasil, protestantes, adivinha quem enviou? João Calvino. Ei, calvinista não gosta de evangelizar, né? Imagina se gostassem. E muitos avivamentos ao longo da história iniciaram por calvinistas. George Whitefield é um exemplo. O John Wesley, que pregava nas praças públicas, aprendeu com George Whitefield. George Whitefield e John Wesley, eles tinham um clube chamado Clube Santo. E John Wesley queria ficar só nas quatro paredes ali do quarto, na universidade onde ambos estudavam. Mas George Whitefield falou, não, nós temos que pregar nos campos da universidade, nós temos que pregar nas ruas, nós temos que pregar nos bairros. Ou seja, um dos maiores avivalistas que defendiam o livre-arbítrio aprendeu a pregar e evangelizar em praça pública com um calvinista chamado George Whitefield. Ou seja, se você não é calvinista, tá tudo certo. Agora, falar que calvinista não gosta de evangelizar, falar que calvinista prega que não precisa evangelizar porque já é predestinado, isso é um espantalho e isso é desonesto. O calvinismo não partilha de uma ideia fatalista. O calvinismo apenas entende que a responsabilidade é do homem, só que Deus decretou todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Como explicar isso? Não podemos explicar em sua plenitude. A Bíblia diz que é assim, mas não é contraditório, é paradoxal. Até mesmo porque, se nós pudéssemos explicar Deus em sua plenitude, ele já não seria Deus. Aliás, o pregador calvinista, quando ele prega, ele não se preocupa se o público vai gostar ou não, porque ele sabe que pregando o evangelho genuíno, Deus tem os seus eleitos e ali vai ser efetivo o plano de Deus e o agir de Deus. 100% de sucesso. Não é pelas obras, não é pela eloquência, não é pela homilética, mas é pela graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Portanto, se Deus ele já preparou o coração dos eleitos, você não precisa de mérito humano nenhum. Nós pregamos com a certeza de que Deus irá iniciar a boa obra. E aquele que inicia a boa obra, a Bíblia diz, é fiel para terminá-la. Nós não precisamos de show gospel, mexer com o emocional das pessoas, manipular pessoas, músicos e tentar fazer o culto conforme a vontade do homem, não. Nós somos cientes de que Deus ele prepara os corações, ele prepara a boa terra, nós temos apenas que lançar a semente. Deus ele é soberano e a boa obra que ele começou, ele é fiel para terminá-la. Portanto,
Evangelizar é um ato de obediência e também de fé na soberania de Deus. Nós semeamos, mas é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O texto diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É isso. O calvinismo não é inimigo de maneira nenhuma da evangelização. Muito pelo contrário, o calvinismo ele incentiva a evangelização. Então pregue, evangelize, fala do Jesus que transforma, que liberta e que vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto e até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, soli Deo Glória. Somente a Deus toda glória.